Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. O povo permanecia lá olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: A outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se, traziam-lhe vinagre, e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já se sentiu profundamente injustiçado? Já se viu completamente abandonado? Será que você em algum momento da sua vida já lidou com uma pessoa dizendo: você não é o cara importante? Você não é o eloquente? Você não é o bem relacionado? Se vira. Prove. Mostre. Já passou por isso? Já passou pela experiência de estar tão sozinho? Mas existem pessoas perto de você, talvez até se importando com você, mas elas não podem fazer nada. E você está tão sozinho que a única coisa que resta é o desespero. Já ouviu bocas de todos os lados te humilhando, zombando, desafiando, menosprezando? Já teve teus títulos de honra transformados em títulos de zombaria? Já se viu com os teus bens levados de você? Já se viu humilhado por pessoas poderosas? Ou que estão poderosas naquele momento? Talvez você tenha respondido sim para tudo. Talvez você tenha dito não. Talvez você não se lembre. Embora esse tipo de coisa a gente não esquece. Talvez você tenha dito sim para muitas das coisas que eu disse. Essa é a experiência de Jesus. Jesus é levado para a cruz. Os chefes do povo zombam dele. Você não é o eleito de Deus? Se é o eleito de Deus, está nessa situação por quê? Se é o eleito de Deus, é crucificado entre criminosos por quê? Você não salvou outros? Veja que eles não negam que Jesus salvou outros. Não há uma negação do que Jesus fez. Há uma zombaria, porque o texto diz que zombavam dele. Faz agora. O eleito de Deus não fica nessa situação. Os soldados zombavam dele, lhe davam vinagre, liam uma placa acima da cabeça. Você não é o rei dos judeus? Salva-te. E também os ladrões. Se você é evangélico, você talvez já tenha ouvido esse assunto. Ou católico, ou independente da sua religião, talvez você já tenha ouvido uma mensagem, um pastor, um bispo, um padre falando sobre isso. Geralmente a gente lê esse texto e observa o que Jesus fez pelo ladrão. Mas hoje eu quero falar do que o ladrão fez para Jesus. E quero te fazer um convite. Para onde você está olhando? Não é hora de mudar o foco da tua visão, da tua audição? Possivelmente Jesus estava numa situação de desespero. Impossível não estar. Tudo contra ele. Todos contra ele. Nenhuma das pessoas que ele salvou estava lá para defendê-lo.
Aos pés da cruz, o discípulo amado, mulheres, algumas mulheres, sua mãe, que não podiam fazer nada por ele. Os poderes da religião e da política, unidos contra ele, zombando do estado em que ele estava, da situação na qual ele se encontrava, a morte chegando dolorosamente. Tudo que ele ouve, tudo que ele vê, é dor, sofrimento, ingratidão e injustiça. Um ladrão, os dois acreditam em Jesus. Geralmente se fala do mau ladrão e do bom ladrão. Mas o chamado mau ladrão acredita em Jesus. Ele diz, salve-nos, salva a ti e também a nós. Acontece que ele diz o que os outros dizem. Jesus não pode sair daquela situação. Jesus não pode descer da cruz. Havia chegado a hora. Tem sofrimentos inevitáveis. Seu sofrimento pode ser um meio de glória e salvação ou só dor. Ele pode ser um sofrimento que se transforma em sofrimento redentor ou só dor, só sofrimento, só vergonha, só angústia, só tristeza e abandono. Você pode olhar como Jesus poderia olhar para os momentos em que ele é aclamado como rei, entrando montado no jumento, as pessoas com palmas nas mãos. Ele poderia estar pensando na multidão que clamava o nome dele e que parecia pronta para segui-lo até a morte. Ele poderia estar pensando nos momentos que passou com os apóstolos, quando eles o ouviam, quando eles diziam, estamos prontos para ir até a morte contigo, e agora eles sumiram, eles fugiram, eles se esconderam, eles desapareceram. Você pode fazer a mesma coisa e remoer-se com os tempos bons, com as coisas incríveis, como elas eram maravilhosas, como elas eram importantes, ou encontrar o socorro no momento da sua dor. Porque o ladrão chamado bom, ele tem interesse. Ele fala, ele defende Jesus e pede algo a Jesus. Eu não estou nem dizendo que isso que ele pede para ser lembrado no reino seja ruim. Não importa, para nós não importa. Importa para Jesus. Em meio a todas as bocas que falam coisas terríveis, uma delas declara a inocência dele. Uma delas acredita que ele é poderoso apesar daquele momento. Uma delas acredita nele, na glória que ele terá no reino futuro, apesar do momento de humilhação. E é disso que Jesus precisa. Mas Jesus pode ouvir. Ele ouve o que o ladrão diz. Ele presta atenção nesta voz. É a única voz a quem ele responde. Ele não argumenta com os chefes, ele não argumenta com os soldados, ele não fala à multidão, ele não fala com o ladrão que pede para que ele faça algo extraordinário. Ele só fala com esse homem. Ele se volta, ele olha para alguém que destoa de tudo aquilo. E esse é o caminho da salvação dele. Será que você está ouvindo? Será que você está vendo? No meio da dor, do desespero, da humilhação, do sofrimento final, alguém olha e vem de um lugar inesperado. Deveria ter vindo dos chefes, dos principais da sinagoga. Talvez viesse dos soldados, eles não precisavam ser tão cruéis. Vem de um ladrão. Vem de alguém que diz, ele é inocente, é justo o que nos acontece. Uma pessoa olha para ele e diz, ele não é um criminoso. E eu sei que um dia ele será mais do que aquilo que ele é hoje. Essa é a voz da salvação de Jesus. Essa é a voz que Jesus quer ouvir. Essa é a voz que eu convido você a ouvir. Esse é o lugar para onde eu estou convidando você a olhar. Onde há esperança. Onde há um futuro. E aí o que Jesus responde para ele, todo mundo já enfatizou. Eu não quero ficar nisso. O que você vê? Para onde você está olhando? Pense nisso, ok?
a esperança. Namastê.